Transformando Caminhos. Apresentação: Fernanda Fernandes. Olá, meu nome é Fernanda Fernandes, sou terapeuta, consteladora familiar, coach, e esse é o seu espaço de desenvolvimento pessoal, terapias integrativas, histórias de sucesso. Começa agora o programa Transformando Caminhos. Mas antes de iniciar com o nosso tema de hoje, que nós vamos falar hoje sobre constelações familiares, eu vou pedir para que vocês conheçam os nossos apoiadores. Dudu! Meca Café, inaugurado no meio do segundo semestre de 2018. É o Meca e o Du Ateliê. Esqueci de ver isso com você. É o Mas o Edito. Tá, é o Meca e o Du. Você viu que deu um time que eu fiquei assim tempão, né? Tá. E também da região do sul de Minas Gerais, que são considerados os melhores do mundo. Café Mantissa, um café gourmet. Meca Café, você vai encontrar excelentes opções em café da manhã, almoço, café da tarde, jantares, happy hours, opções também para confraternizações, além do cardápio diferenciado e variado. No Meca Café, você ainda pode contar com salas de coworking e auditórios para os seus treinamentos e reuniões. Guarulhos necessitava de uma cafeteria nesses padrões, de um espaço aconchegante e útil para os seus clientes. Foram 4 anos. Tem como você tirar uma foto dos para bastidores trazer essa assim? Que eu não solução tenho nenhuma. inovadora para a nossa Você cidade. tira, me dá? A proprietária Tá. Sal dos Anjos, ela é formada em gastronomia e percorreu a França, Alemanha, Portugal e reuniu o melhor da Europa e do Brasil para que pudesse nos trazer algo realmente inovador e surpreendente. Gostou de tudo isso? Então eu te convido a conhecer o Meca Café. Fica localizado na Avenida Papa João Paulo 23, no número 75, no bairro Bosque Maia. Telefone para contato 011 2229 0182. Tanto o Facebook quanto o Instagram você localiza como @MecaCaféOficial. Abre de segundas às sextas-feiras, das 8h30 até as 21h30. E aos sábados, das 9 até as 22h30. Já estava na hora de Guarulhos ter um espaço tão completo assim. Apresentamos para você a Du Ateliê Odontológico. Essa clínica diferenciada surgiu do desejo de um casal em construir um novo modelo de odontologia humanizada, pensando não somente em perfeições estéticas, mas na saúde bucal e também no comportamento individual, assim como na infinidade de emoções que cada pessoa traz dentro de si. A equipe Du oferece uma odontologia gentil e carinhosa, respeitando os sentimentos e aflições que levam as pessoas a sentirem medo de tratamentos da sua saúde oral. A equipe busca no amor e na ética uma nova forma de atendimento com respeito e carinho. Esse é o diferencial de uma clínica humanizada, onde o paciente é tratado com esse olhar humano, onde suas questões emocionais são olhadas. A doutora Letícia é uma das responsáveis da clínica e ela utiliza as técnicas da PNL, Programação Neurolinguística, para trazer ao paciente mais conforto e segurança. E as especialidades da DU são endodontia, periodontia, implantodontia, odontopediatria, ortodontia e a estética facial, que envolve toxina botulínica, preenchedores faciais, lipo de papada, microagulhamento e peeling. E claro, tudo isso compreende a conhecida harmonização facial que você encontra na Du Ateliê.
além de muita modernidade e sofisticação em sua infraestrutura. A equipe de especialistas está pronta para atender e planejar todas as suas necessidades. A Duo Ateliê fica localizada na Avenida Maria Ubaldina do Espírito Santo, 421, Loja 2, no bairro do Macedo, em Guarulhos. Agende uma avaliação através dos números 0 operadora 11 4804 5002 ou pelo WhatsApp 96636 0223. E o Instagram da Duo é @duoatelier_odonto. Nós estamos voltando então com o programa Transformando Caminhos e a pedidos, nós vamos falar hoje sobre as constelações familiares. Muitas pessoas me perguntam do que significa as constelações familiares, porque eu posto muito também nas redes sociais e nos outros programas que eu fiz aqui na TV Guarulhos, eu abordei esse assunto e muitas pessoas me chamavam em inbox, mas o que é constelação? Eu quero compreender. Bom, nós vamos explicar o que é constelação, o que não é constelação, para que vocês possam entender melhor sobre essa psicoterapia. Para iniciar o entendimento da constelação, a gente já vai começar explicando que constelação familiar, como muitas pessoas já me perguntaram, não tem nada a ver com astrologia. O fato do nome ser constelação, o Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, ele se utilizou desse nome, né? O Pércio está projetando aí pra gente a imagem do Bert Hellinger. O Bert Hellinger, ele foi um seminarista, né? Ele nasceu na Alemanha em 1925, formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. E como sacerdote católico, ele viveu e trabalhou durante 16 anos como missionário na África do Sul, junto à comunidade Zulus. E ele começou, então, a perceber que existia um mecanismo, um movimento que explicaria, então, os movimentos em relação às nossas questões, os nossos conflitos e principalmente em relação ao nosso sistema familiar. Foi então que se criou a constelação familiar. Eu digo que ele não criou, na realidade ele codificou, porque já existia um campo, né? Nós vamos falar então de física quântica, um campo morfogenético que fica gravado então todas essas impressões. E através desse campo morfogenético, tudo que está no nosso inconsciente, então, ele traz à tona, fica gravado essas impressões de dores, de alegrias, de exclusões, de conflitos. E quando nós passamos por desafios nas nossas vidas, e a gente tem desafios durante toda a nossa trajetória de vida, né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam utilizando essa psicoterapia, que são as constelações familiares, para então entender que emaranhados são esses. Nós utilizamos muito esse termo emaranhado nas constelações, que nada mais é do que conflitos, desafios, né? Problemas, vamos dizer assim. Então, o emaranhado que tem gravado, então, dentro do nosso sistema familiar, e que muitas vezes nós não nos damos conta, não sabemos do que se trata, é por conta desses conflitos, desses registros, que foram então gravados no nosso sistema familiar. É importante dizer que eu sempre falo nas constelações que a constelação está para todos, mas nem todos estão para a constelação. Por quê, Fernanda? Porque muitas vezes as pessoas não querem entrar em contato com as suas questões. É muito comum a pessoa fazer fuga e ela nem percebe também muitas vezes isso. Nossa, mas eu vou olhar esse conflito, eu vou entrar em contato com essa informação. Então, quando a pessoa não está pronta para olhar, quando ela não está pronta para entender esses emaranhados, nós dizemos que ela não está em condições de constelar. Nós chamamos a pessoa que participa, né, que vai tratar das suas questões na constelação como constelado. Então, é a pessoa que vai chegar, então, nessa dinâmica das constelações familiares para olhar as suas questões. Então, eles são chamados de constelados. E nós vamos ter também os representantes, que são as outras pessoas que vão fazer parte dessa dinâmica e vão entrar em contato com esse campo. Aí as pessoas falam assim, mas como que se dá isso? Como que se dá essa dinâmica? Primeiro eu vou fazer uma divisão, né? Que existe a constelação vivencial, em grupo, e existe a constelação
individual, que é feita no consultório. A constelação individual, nós utilizamos então uma mesa, um espaço para fazer então com bonecos. Então nós vamos colocar alguns bonecos. Esses bonecos nós vamos dispor de acordo com as perguntas que, enquanto a terapeuta, no meu caso, vou fazendo para o paciente, e ele vai dispondo os bonecos nessa mesa, nesse local. E de acordo com a disposição que é feita esses bonecos, nós, enquanto terapeutas, passamos então a entender os conflitos. A constelação individual, ela vai trazer uma parte desses conflitos. Você vai começar a entrar em contato, então, com essas informações. Vai entender determinadas posições, determinados movimentos que você está ligado no seu campo familiar e que muitas vezes você não está se dando conta. Exemplo, é muito comum entre os filhos tomarem o lugar dos pais. Isso a gente sempre comenta nas constelações, porque o Hellinger diz que existe uma ordem, né? Então tem uma ordem, um movimento a ser seguido, que o amor, ele segue regras. E quando a gente sai dessas regras, quando a gente desvirtua dessas regras, então criamos esses conflitos. Uma das regras, uma das informações que nós olhamos nas constelações familiares é a ordem chegada. Ou seja, quem é maior? Os pais ou os filhos? Sempre os pais. Mas acontece com muita frequência dos filhos, por conta de olhar os conflitos que existem nas relações, eles vão lá e tomam o lugar do pai, tomam o lugar da mãe. Como? Quando nós vamos fazer essas dinâmicas, né, essas vivências, é muito comum você perceber a filha ou o filho se colocar entre o pai e a mãe. Se dispor, muitas vezes, numa condição à frente dos pais. Eu já presenciei diversas cenas, não só nas constelações, como em outras ocasiões, né? As filhas conduzindo a mãe, a senhora senta aqui, a senhora fica aqui, a senhora vai para lá, a senhora faz assim. E aí, uma das vezes, eu perguntei para essa senhora, né? Eu falei assim, ela é tua mãe? Ela se assustou com a minha pergunta, deu risada e falou assim, ela pensa que é. E eu fico irritada com isso, porque ela quer decidir por mim. Muitas vezes, nós achamos que estamos ajudando os nossos pais. Né? Eu não gosto nem de usar esse termo ajudar, porque o ajudar, ele significa para mim arrogância. Porque se eu acho que eu tenho que te ajudar, é porque de alguma forma eu me sinto numa condição superior a você, mesmo que seja de forma inconsciente. Se eu realmente quero fazer um movimento para contribuir com você, então eu acabo utilizando mais o termo contribuir. Então eu quero contribuir com você. Para contribuir com você, eu vou pedir para você a licença. Eu vou dizer para você, olha, eu estou vendo uma informação aqui, eu tenho um conhecimento e eu peço a licença para compartilhar com você esse conhecimento. E aí você pode me dizer que sim ou não. Então, dentro dessa ótica que nós estamos abordando dos filhos tomarem o lugar dos pais, é muito comum, então, os filhos querendo ajudar, né, tomar esse lugar e querer decidir pelos pais, tomar as decisões. E aí nós criamos um conflito. Os pais enfraquecem e os filhos adoecem, porque você está se colocando numa posição que não é sua. Você está entrando numa posição que não te pertence. O meu pai, a minha mãe, um escolheu o outro. Quem decide a relação entre os dois são eles. Eu não vou entrar para tomar nem partido da minha mãe, nem partido do meu pai. Porque eles se escolheram, eles são maiores do que eu, e eles definem então as suas relações. E o que mais nós percebemos nas constelações é a ordem chegada, ou seja, as pessoas passarem a querer tomar um lugar que não é delas. E aí começam todos esses conflitos, esses emaranhados, onde você vai ocupar um espaço que não é seu. Já que você ocupa o espaço que não é seu, a dor que está no outro é transferida para você. Então, nessa constelação individual, o que nós fazemos? Eu começo a perceber, através da posição que as pessoas colocam, esses bonecos, como ela vê o seu sistema familiar e que lugar que ela ocupa. Isso, para mim, enquanto terapeuta, é muito importante. Aí eu começo a entender os conflitos que essa pessoa está passando na vida. Para onde ela olha? Eu digo sempre nas minhas palestras que é assim, me diga por onde você olha, que eu começo a entender como que você pensa.
Então, a partir do momento que ela me traz essa informação, então nós começamos a fazer as disposições com esses bonecos. Existem frases, existem conhecimentos que nós vamos partilhando então com o paciente. E aí ele começa a perceber, a tomar conta, tomar consciência. Opa, eu estou ocupando um lugar que não é meu. Nossa, eu estou olhando para um lugar que eu não devo olhar. E eu não preciso carregar esse peso que não é meu. Então, numa constelação de vivência individual, nós fazemos dessa forma, com os bonecos. Quando nós falamos de constelação grupo, e aí eu vou falar do meu trabalho, nas constelações que eu ministro, quem sabe do conflito sou eu e o cliente. Os detalhes, os emaranhados, quem sabe, sou eu e o cliente. Eu não vou expor uma situação que muitas vezes é muito desafiadora para a pessoa, para outras que não a conhecem. Então, quem sabe sou eu. Então, eu chamo o paciente antes, eu faço uma pequena anamnese, que nós chamamos. Então, nessa anamnese, eu começo a dar conta do que tem ali, das informações, dos emaranhados que essa pessoa pode estar ligada. E para o grupo, eu simplesmente passo, olha, nós vamos fazer uma constelação agora, que nós vamos tratar a questão relacionamentos. Ou, nós vamos fazer uma constelação agora, que nós vamos tratar um conflito pai e filha. Ponto. Aí as constelações, as dinâmicas passam a acontecer. Aí a pessoa fala assim, mas como que isso acontece, né? Isso tem a ver com o espiritismo? Mais um mito que tem nas constelações. É um movimento mediúnico? Não, não é um movimento mediúnico. Nós, enquanto seres humanos, nós somos um grande campo eletromagnético. Ou seja, nós estamos em ressonância, em ligação, em contato, em frequência com tudo que compõe o universo. Desde objetos inanimados até seres vivos. Então, nós estamos ligados a tudo. Tudo tem energia, né? E através dessas energias, existe então esse campo eletromagnético, que nesse campo também, para nós sistêmicos, existe o morfogenético. Ou seja, essas impressões, essas gravações, essas informações ficam todas gravadas nesse campo energético. E quando uma pessoa se dispõe a entrar numa constelação, então ela se torna a representante, é como se ela recebesse uma impressão, um choque. Claro que ela não vai passar mal, não vai ter nada disso. Ela recebe uma informação, então ela está de frente de uma outra pessoa e ela sente uma certa rejeição. Ela olha e fala assim, eu não quero me aproximar dele. Olha, eu quero ficar mais perto dela. De repente me vem uma vontade de chorar. Então ela começa a sentir essas impressões. Não há aproximação de uma entidade, de um espírito que a envolve. Então ela traz essas informações. Se existe alguém que fala sobre isso em constelação, não é constelação familiar. Pode ser uma outra forma de olhar para as questões, mas não é constelação familiar, tá? A constelação familiar, ela vai trabalhar com esse campo. Então, tanto que nas constelações que eu ministro, eu tenho clientes de diversas religiões, até ateu participa de constelação familiar. Porque não tem a ver com religiosidade, e sim com uma psicoterapia que vai se utilizar, né, com a base da física quântica, dessas impressões, desses registros e desses movimentos. Então, a pessoa, como representante, ela passa a receber essa impressão. E como que ela recebe isso? Esse campo morfogenético, ele atua. Quando você chega para constelar o seu tema, quando eu falo assim, você não vem sozinho, porque nós somos o resultado do nosso sistema familiar. Então, quando eu chego para constelar como cliente, então eu tenho dentro de mim meu pai, eu tenho a minha mãe, meus avós maternos e paternos. Todas essas referências, elas atuam e elas estão dentro de mim. Então, quando eu chego, esse campo morfogenético está gravado no meu inconsciente e ele então vem à tona. E através dessas dinâmicas da constelação, nós então começamos a entender a que a pessoa está ligada. Quais são as referências? Quais são os emaranhados? Será que ela está ocupando um lugar que não é dela? Qual é o conflito? Eu digo sempre assim, você só consegue mudar a problemática, o emaranhado, quando você começa a entender a causa. Porque enquanto você não sabe o porquê daquilo, como aquilo começou, você não consegue entender esses mecanismos e criar recursos e condições para ressignificar e mudar aquilo.
Muitas vezes as pessoas ficam na superfície. E na superfície, no consciente, não estão as respostas. Todas as nossas respostas estão no inconsciente. Tem uma frase do Hellinger que ele diz assim, ó, os sofrimentos familiares, eles são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome a consciência e transforme a maldição em bênção. O que significa isso? Por estarmos ligados a todos esses nossos familiares, todos os conflitos, as dores, as questões ressoam em nós, porque eu faço parte daquele sistema, querendo ou não. Ah, mas eu não conheci meu pai. Ah, mas minha mãe morreu, eu era muito pequena. Independente disso, no nosso gene, nós estamos gravados todas essas informações. Dentro de mim tem todas essas informações. Mesmo que eu não tenha convivido. Essa ligação, esse contato, ele existe. Então, a partir do momento que existe uma dor lá no meu sistema familiar, mas foi lá no meu tataravô, mas aquela dor ficou registrada no campo. Aquela informação ficou registrada. Então, aquela informação ela vai ressoar em todos aqueles outros familiares. E sempre vai ter, na geração posterior, alguém mais sensível que percebe essa impressão de dor no campo e ele toma para si. Por isso que é muito constante, quando a pessoa passa por um processo depressivo, de um conflito emocional, ela está ligada a uma dor de um outro ente familiar, muitas vezes de uma geração anterior. E de que geração nós estamos falando? Pode ser até a 7ª. Da 7ª geração para cá, nós podemos estar ligados a todos esses emaranhados. Aí a pessoa faz a constelação, ela entende todas as dinâmicas, ela percebe, através de tudo que vai acontecendo na dinâmica das constelações, o conflito. Nossa, mas isso era do meu avô. Era do seu avô, mas essa informação ficou e você tomou para você, de forma inconsciente. Pronto, a gente coloca a luz numa informação que estava completamente sem conhecimento. Aí a pessoa entra em contato com a causa. E ao entrar em contato com a causa, ela consegue, através do que a gente utiliza de mecanismos, soltar essa informação. E aí ela se desvincula desse campo. Eu vou explicar também para vocês um pouquinho sobre as leis sistêmicas, porque nós temos então, o Hellinger percebeu que existe um movimento, e através desse movimento, para que haja equilíbrio no nosso sistema familiar, então existem essas regras, né? Essas leis. A primeira lei é o pertencimento. O que significa isso, Fernanda? Todos nós temos direitos a pertencer. Então, eu vou pegar um exemplo muito prático. Como vocês acham que era, na época dos nossos tataravós, uma oriental, por exemplo, casar-se com um africano? Vocês acham que seria aceito isso no sistema familiar? Como seria na época dos nossos tataravós, lá para trás, uma pessoa se revelar, então, homossexual? Então, tudo isso, as pessoas eram excluídas. Claro que hoje ainda acontece, mas lá atrás era muito pior. Essas pessoas eram muitas vezes até mortas em alguns casos, expulsas do sistema familiar. Essa informação, por exemplo, não estou dizendo que só nesses casos, é uma gama muito complexa de casos de exclusão. Alguém toma isso, ela fica gravada. Todos nós, o Hellinger diz, viemos ao mundo para dar e receber amor. E nós precisamos sentir que esse amor flui dentro de nós para que a gente tenha esse equilíbrio. Então, quando tem uma exclusão, quando você não é aceito no seu sistema familiar, eu até fiz um programa, que eu tenho um programa na Rádio Boa Nova, todas as terças-feiras às 14h30, né? AM 1450. Que o que acontece lá, você já tem essas referências, você já tem essas informações e você toma para você essa dor, que não é tua. De exclusão. Você se sente excluído. Eu falo muito sobre a tal ovelha negra, enfim, né, que a pessoa se sente completamente fora do que está ali no sistema familiar. A outra lei é ordem e chegada, como eu estava explicando para vocês. Então, nós temos os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, que vieram antes. Então, eles são maiores, a gente tem que respeitar essa hierarquia. O irmão mais novo, muitas vezes, quer tomar o lugar do mais velho. E isso não pode acontecer. Nós precisamos ter essa hierarquia, essa divisão, essa linha muito clara para nós dentro do nosso sistema. Eu ocupo o meu lugar. E eu ocupo o meu lugar, então eu vou entrar em contato com o que é meu. Eu não vou tomar
o que é do outro. Eu posso ter compaixão pelo outro, mas eu não vou tomar e não vou resolver nada de ninguém. Eu não vou me colocar dentro do meu sistema familiar como salvador da família. E a última lei que o Hellinger diz que é o dar e tomar, dar e receber. O que é isso? Dentro de uma relação, seja amorosa, familiar, de trabalho, para que haja fluidez, equilíbrio, prosperidade, amor, nós precisamos entender que tem que ter o equilíbrio. Eu não posso me relacionar, independente do âmbito que seja, onde eu me relaciono com uma pessoa e sinta que eu dou demais e recebo de menos. Tende a haver o equilíbrio entre dar e tomar, o dar e o receber. Então, uma relação, por exemplo, comercial de trabalho. Você trabalha num lugar onde você sente que você se doa, que você entrega e você não recebe na medida que você está entregando. Você não se sente valorizado ou valorizada. Né? Então, a partir do momento que isso acontece, há um desequilíbrio entre dar, tomar e dar e receber. E por que você está nessa condição em que você só se doa? Por que você está nessa condição onde você se coloca de uma forma em que você fica ali o tempo todo servindo, ao invés de também ser uma pessoa de participação? E aí quando você vai olhar isso no campo das constelações, muitas vezes existe uma informação de rejeição. E o rejeitado, muitas vezes, ele, para ser notado, ele precisa sentir, ele precisa fazer esse movimento de doação. Então, eu dou, eu me entrego, que assim, quem sabe, a pessoa me vê, quem sabe, assim, a pessoa me olha. O assunto é muito complexo, eu teria aí mais outros programas para falar sobre esse tema. Em outras oportunidades eu vou fazer programa sozinha, justamente para ter mais tempo de abordar uma temática de uma maneira mais profunda com vocês. E quem tiver dúvidas sobre as constelações e quiser participar, agora no dia 20 de outubro, no meu consultório, eu vou fazer mais uma vivência de constelações familiares. Eu ainda tenho uma vaga para trabalhar o seu tema, um tema específico, tá? E para assistir eu tenho outras vagas. Se você quiser maiores informações, o Pércio vai colocar aqui o meu site, descubroseucaminho.com, e o meu WhatsApp, 0 operadora 11 972587392, para que você entre em contato comigo. Você pode começar pela constelação individual ou participar assistindo, né, uma constelação que vai acontecer agora no consultório no dia 20 de outubro, a partir das 14 horas. Então, entre em contato com a gente, participe, venha conhecer, porque eu digo assim, só quando você vivencia uma constelação familiar, você vê a dinâmica acontecendo, é que você começa a compreender. Porque por mais que a gente tente passar informação teórica do assunto, né, tente explicar de uma maneira até didática o assunto, fica ainda muito distante do que realmente acontece numa vivência de constelações familiares. Eu espero ter contribuído com esse conteúdo de hoje e a gente se vê aqui nesse mesmo canal aqui na TV Guarulhos na próxima quarta-feira. Até mais. Transformando Caminhos. Apresentação: Fernanda Fernandes.